comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo, sobre a contratação do Alex Telles. Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Glorioso, impressionante, né? Uma contratação para ser campeão, né? É a contratação que pode levar definitivamente o Glorioso ao título do Campeonato Brasileiro, gente, né? Impressionante. Desta feita, precisamos também ressaltar a qualidade na tratativa para contratar o jogador, né? Que também foi muito de alto nível, né? Muitíssimo de alto nível. Olha, contar para vocês aqui. Vocês sabem perfeito, eu não sou de demagogia, gente. Eu não sou torcedor do Botafogo. Vocês sabem disso. Alguns talvez, né, não saibam disso, mas eu estou explicando aqui. Eu sou um analista, né? Então, só que, assim, me colocando no lugar do torcedor, eu já presumo a felicidade do torcedor do Botafogo, porque eu fiquei emocionado. Quando eu falo que fica emocionado, é muito também porque eu tenho uma relação com o sofrimento do torcedor, né? Eu sou uma pessoa formada, talhada para entender o torcedor, né? E eu sei o que a torcida do Botafogo sofreu. Não foi fácil, esses anos todos, né? Na segunda divisão, enfim. A gente pode configurar com anos de humilhação, né? Presumo que, por mais que o torcedor sempre fosse muito apaixonado, lá no seu âmago, ele desconfiava que talvez nunca pudesse viver um momento como está vivendo agora, né? Porque não é somente o time em campo dando muita alegria, né? Muita felicidade, sabe? Explodindo a leveza na alma de cada um. Não é isso só. É também, né, o clube orgulhando os seus torcedores com as contratações que está fazendo. Então é algo que o Flamengo fazia e que o Botafogo está fazendo agora, né? É algo que um ou outro clube fazia também. O Bahia tem feito, né? Embora ainda não esteja resultando em algo totalmente positivo, porque o processo pode ser demorado lá também. Mas o Flamengo, o carro-chefe de tudo isso aí, né? Desse tipo de contratação. O Botafogo agora está fazendo a mesma coisa. Se nós pararmos para pensar, os jogadores de altíssimo nível, Almada, né? Os zagueiros, o Alexander, que fez aquele lançamento, que agora está jogando, né? O que as pessoas esperavam que ele jogasse, mas eu confio muito nesse jogador, que eu acho que ainda vai, enfim, evoluir mais ainda no Botafogo, né? A capacidade de encontrar jogadores como Cuiabano, enfim, esse scout, né, tão importante que o Botafogo tem, né, acima da média, enfim. Agora, Alex Telles é covardia, né? É covardia. Então vamos lá, gente, vamos comentar sobre isso aqui. Só antes, né, pedir a sua autorização aqui para fazer um parêntese. E aqui este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, gente. Perdão aí no começo do vídeo aí, fiquei um pouco perdido, né? A 1xBet, gente, é um caso de aposta importante para você que curte, evidentemente, aposta esportiva. Josa Novales, eu não gosto de apostar, então, perdão, não é para você a dica, peço perdão. Tá? Mas eu gosto de apostar, então a dica é para você. Então aposte pela 1xBet. Não fique apostando em qualquer casa por aí, não. Tem que ser o mais confiável do mundo. A que trata você como consumidor, né? Que não fica se enrolando aí em bobagens aqui, enfim, confusões aí no futebol que vocês entendem, sabem muito bem do que eu estou falando. É uma casa de aposta que é legitimada em sua grandeza também pelos patrocínios a equipes como Liverpool, Barcelona, né? Então não vai se envolver com, né, café pequeno, né? Só que não é somente isso, não. Entrega, assim, rapidamente o lucro dos seus ganhos, independente do valor, tá? Porque se você ganhar 100, 200 reais, aí em casa de apostas por aí você recebe rapidamente. Para você ganhar um valor muito alto, aí você percebe que tem casa de apostas legais por aí e tal, e tem uma 1xBet, que é diferente, né? Não conhece, usa o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá no 1xBet. Quando você o fizer, coloque também o código promocional 1xJosa, né? Que aí vai te dar direito a um bônus de até 3 mil reais no seu primeiro depósito, tá? Tem o rollover lá, precisa ficar atento. Bônus de até 3 mil reais no seu primeiro depósito, tá bom, gente? É isso, dá essa força lá, tá? Vamos lá, gente, vamos falar sobre o Alex Telles, né? Alex Telles é seleção, né, gente? Alex Telles é seleção, é um jogador de nível de seleção brasileira, estava no Al Nassr, né? Não renovou, né? Com a equipe
que é uma equipe muito interessante. O Alex Telles, que é um jogador de Premier League também, esteve em Manchester United, né, teve passeio também pelo Sevilha, pelo Porto, Galatasaray, ou seja, um jogador extremamente experiente no contexto do futebol europeu. Gente, Galatasaray, você fala assim, poxa, legal, né? Não, não é só isso, né? Fala assim, é claro que Galatasaray, jogar no Galatasaray, jogar no futebol turco, não tem nada muito a ver do que jogar na Premier League, né? É diferente, só que o Galatasaray é um monumento do futebol mundial também, né? Quando você, a torcida, né, as pressões que são jogadas sobre os atletas, né, é um negócio muito forte. Ou seja, ele passou por experiências que o talhou aí para ser um jogador extremamente maduro, né, e capaz de solucionar com facilidade problemas. E isto é uma das suas características, né, a capacidade de solucionar problemas dentro de campo. Já paramos para pensar sobre isso? O Alex Telles é o melhor lateral que o Brasil tem hoje, gente, pelo setor esquerdo. É o melhor lateral que a seleção brasileira tem pelo setor esquerdo. É o Alex Telles, né? Então é um jogador de um nível muito elevado, né? Um jogador que começou no Rio Grande do Sul, na canteira, naquela época que o Juventude, né, era uma espécie de canteira do Grêmio, né? Então o Grêmio, quando queria um jogador interessante, o Juventude fazia um trabalho ali de tal, criava os bons jogadores na base, o Grêmio ia lá e pegava, né? O Alex Telles é fruto desse tipo de trabalho aí, né? Do Grêmio ele foi diretamente para o Galatasaray, né? Ele jogou também na Inter, né? Na Inter de Milão, né? Ele foi, na verdade, do Grêmio para o Galatasaray, do Galatasaray para o Inter, né? Acho que por empréstimo, né? Um empréstimo caríssimo naquela ocasião, um empréstimo absurdo, né? Foi um valor assim para empréstimo. Falei, pelo amor de Deus, como é que não contrata um jogador no mundo tal por um valor parecido, né? Alguma coisa quase 9 milhões de dólares naquele momento, né? Depois jogou no Porto, no Sevilha, enfim, Manchester United. Olha isso daí, né? E na minha opinião foi pegando um pouco de cada time aí, um pouco de experiência em cada um desses locais para se transformar naquele que para mim é o melhor lateral esquerdo hoje do futebol brasileiro e também da seleção brasileira, gente. O Alex Telles é professor aí sabe, lateral, é professor. Sabe? Os outros são alunos perto dele, tá? É um jogador que tem uma capacidade muito interessante na marcação. Ele é brutal na marcação, tá? Ele chega muito antes, né? Porque ele é muito rápido, né? Agora, é interessante que ele consegue fazer muito bem as duas, né? Ele consegue fazer muito bem tanto a lateral defensiva como a lateral ofensiva. Nesse sentido, o Alex Telles é aquilo que eu chamo de lateral total, né? Não lateral pela metade. O que é o lateral pela metade? Aquele jogador que consegue fazer muito bem, né, o setor defensivo, fechando muito bem os espaços defensivos ali pelo corredor, mas é um jogador que quando sobe não consegue apoiar muito bem. Então, para mim, é um lateral pela metade. E o mundo do futebol moderno, precisa de laterais completos. Se nós olharmos hoje para o Botafogo, né, o Marçal é um jogador bem interessante, mas talvez em virtude já de estar caminhando para o fim da carreira aí e tal, aquela coisa toda, condição física e tal. Ele é um jogador que se notabiliza muito hoje pela marcação, mas ele não consegue apoiar com qualidade, né? Então, hoje é um lateral aí, de certa forma, pela metade. Não que ele não consiga, por exemplo, quando chega lá, fazer um passe até razoável, até interessante, mas eu acho que falta um pouco a velocidade para fazer esse trabalho, né? Eu estava até comentando com um amigo meu botafoguense sobre isso ontem, né? O Cuiabano já é um jogador que, nossa, quando chega, né, chega com uma velocidade impressionante, né? Então veja, né? Não sabemos, né? Quanto tempo, se vai ser uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, não sei ainda, né? O tempo do Cuiabano fora. A questão, gente, é que o Botafogo está contratando o Alex Telles, né? O que é muito interessante, nós nem sabemos se o Cuiabano fica, não fica, tal, né? Do jeito que ele está jogando, o Botafogo pode perfeitamente negociá-lo. E aquela coisa que eu falei, mas se negociar, for pro Leão, tal, poxa vida, mais um jogador, e daí, né? Se for o caso, eu acho que essa parada já acabou. Porque o Terço está contratando jogador constantemente para o Botafogo. Né? Não importa, não dá mais pra gente ficar em cima dessa. O mundo tem que parar de achar motivo para criticar o Terço, gente. Sabe? Porque quando ele erra, ele tem que ser criticado. Neste canal eu já fiz uma outra crítica para ele, sim. Às vezes fala um pouco demais para algumas questões aí e tal. Merece ser criticado quando erra. Mas eu acho que o mundo às vezes fica procurando, né, motivos para criticar o dirigente do Botafogo. E aí eu acho que Aí talvez eu acho que também tem um pouco a ver com o fato de que é o Botafogo, né? É o Botafogo. Lembra aquela frase do Landim, né? Sobre a questão do fair play financeiro, não sei o quê. Que é uma frase de um ser humano vagabundo aquilo, né? Aqui foi um vagabundo, né? Não vagabundo no bom sentido, que pode ser que exista, né? Mas vagabundo no mau sentido mesmo, né? Eu tô falando de gente que não gosta de gente. Então, eu não respeito gente que não gosta de gente. Então, é o caso, por exemplo, do dirigente do Flamengo,
que, se vocês me permitem, estamos aqui falando no Botafogo, acho que não tem nada a ver, inclusive, com o próprio Flamengo, tá? Então, a fair play e tal, quando gastava milhões e milhões para contratar os craques do Flamengo, né? Ele não pensou em fair play financeiro. Agora tá com medo, já tá regando, é isso? Né? Já tá chorando, já tá sentindo a dor já. Porque, pelo amor de Deus, né? Poxa vida, deixa o Botafogo em paz. Então o mundo parece que procura motivos para criticar excessivamente o dirigente do Botafogo. Eu acho que o que ele está fazendo no Botafogo ultimamente é brilhante. É brilhante. E o Alex Telles, para mim, é uma dessas contratações bombásticas sensacionais. É aquela contratação que se o Flamengo faz, o mundo vai elogiar, mas eu acho que essa aí, até aqueles que não gostam do Botafogo vão elogiar também, né? Mas é um tipo de contratação que o Flamengo faria e que poucos outros clubes no futebol brasileiro fariam no passado e que hoje o Botafogo pode fazer. Entende? Então assim, mas é porque é SAF, tem uma SAF no Galo também. Não está contratando o Alex Telles. Ok? Mesmo com as boas contratações, muito boas contratações que fez o Bahia, né? Tem problema para mim, na minha opinião, na zaga. Precisa de reforço na zaga. Não contratou o Alex Telles, né? E aí eu acho que tem um problema ali, tem uma crítica ali, né? Então, o Inter, que é quase uma SAF, também está contratando muitos jogadores, né? Não buscou um jogador como Alex Telles, entende? Então, quando eu falo, por exemplo, que o Bahia tem problema na zaga, né? Acho que a lateral está muito bem servida ali, mas acho que precisa de mais gente. Eu tô falando isso por quê? Porque todo mundo sabe que o Alex Telles é um lateral esquerdo, né? Do que você tá falando? Gente, eu tô falando que o Alex Telles pode ser zagueiro também. É isso. Né? E nesse sentido, é um jogador que ele pode quebrar o galho também como zagueiro. Um determinado jogo, né? Eu perdi um zagueiro, ou um grande zagueiro tá ausente, jogo decisivo e tal, pode colocar o Alex Telles zagueiro. Tá? Ali aberto pelo setor esquerdo. O zagueiro, segundo zagueiro, né? Ou então, a gente chama de quarto zagueiro, né? Mas é o segundo zagueiro que é o zagueiro esquerdo. Pode colocar ali, aí você projeta o Cuiabano, né? E coloca o Alex Telles ali na defesa. Você pode, por exemplo, colocar o Alex Telles também, numa eventual situação em que o Botafogo queira jogar com a linha de 3, ele pode ser, por exemplo, até um zagueiro, um terceiro zagueiro, né? Aí você projeta o Cuiabano como se fosse mesmo um ala. Então é muita coisa e são muitas possibilidades que esse jogador oferece para o Botafogo, meus amigos e minhas amigas, né? Agora, para mim, o que é mais interessante o que é mais interessante é o fato de que ele é um lateral total, né? Agora, quando ele apoia e também apoia muito bem. Ele entrega velocidade, ele tem dribles, ele é criativo, é um jogador capaz, inclusive, também de fazer muitos bons passes, muito boas assistências. É um jogador que cobra escanteio e cobra muito bem, com efeito. É um jogador que tem cruzamento por baixo, rasteiro, certeiro. É um jogador que tem cruzamento pelo alto, também no alto nível de acerto, altíssimo nível de acerto. Cruza essa bola que vai, né? Vai virando assim, procurando, né? Fazendo aquela curva, né? Para procurar o cabeceio, né? Ali por fora. É esse tipo de cruzamento que ele costuma fazer em vários momentos. É altíssimo nível, gente. Lateral de seleção brasileira, que chega ao Botafogo, que pode eventualmente ser um zagueiro também, né? E acho que chega para determinar que o Botafogo está brigando de fato pelo título e pode ser campeão brasileiro. Eu vou até fazer um vídeo hoje sobre o Botafogo, eu fiz um sobre o Fortaleza e eu tinha o objetivo de fazer sobre o Botafogo no final dessa noite, lançaria hoje ou amanhã, né? E aí, eu suspendi o vídeo porque eu estou fazendo isso aqui agora, sobre o novo reforço. Mas assim, de tudo que eu ia falar, eu ia fazer comentário sobre o jogo de ontem para projetar uma análise sobre a equipe daqui para frente, que para mim é notável, que foi uma vitória espetacular contra o Fortaleza. É uma vitória na qual a equipe buscou o resultado o tempo inteiro, né? Nas entrevistas coletivas, eu achei que as análises falharam um pouco quando elas explicavam a vitória, né? Mesmo do Arthur, né, que tem uma leitura muito boa de jogo, e mesmo dos repórteres que perguntavam lá, em entrevista coletiva para o Arthur sobre o jogo, falavam tal, como é que foi o jogo tal, por que o jogo terminou em vitória tal. Na minha opinião, a respeito da qualidade do Botafogo, né, do empenho do Botafogo, né, do jogo projetado no campo de ataque o tempo inteiro que o Botafogo fez, do protagonismo exercido do começo ao fim, das inúmeras chances criadas e perdidas que o Botafogo teve, acho que, no fim das contas, né, o Botafogo ontem ele precisou das suas individualidades, tá? E acho que se não houvesse aquele lançamento primoroso,
a Lagerson, né? Do Alexander Barbosa, o Botafogo poderia perfeitamente ter ganhado a partida depois, poderia ter feito gols depois de ganhar a partida. Ou poderia não fazer, porque aquele segundo gol, ele acaba acontecendo muito em virtude também dos acontecimentos do jogo, em virtude do primeiro gol que aconteceu. O Botafogo sai, o Fortaleza sai do seu campo de defesa, se abre um pouco mais, né, e acaba permitindo com que o Botafogo faça o segundo. Né? Aquela bola ali do Marlon ali por dentro, né? Então o que acontece? Para aqueles que acham que foi tudo muito fácil, em virtude que o Fortaleza ficou o tempo inteiro no campo de defesa, eu diria para vocês, eu vi vários jogos do Fortaleza, quase todos na temporada. Foram vários jogos que eles jogaram dessa forma. E antes da gente achar que aquilo não é futebol, né? A equipe ontem não conseguiu projetar alguma qualidade a mais no seu contragolpe, porque muitas vezes aquele é o jogo do Fortaleza. Sofre muito, o adversário tem muitas chances e não faz gols. Né? O jogo poderia terminar 0-0. E quando o Vojvoda faz algumas substituições, a coisa se complica muito para o Botafogo. Imediatamente o Glorioso conseguiu fazer um gol. Né? Então assim, o que você está falando, Josa? Eu estou criticando o Botafogo? Não. Achei fantástico o que o Botafogo fez em campo. Jogou com a torcida o tempo inteiro, mas ontem eu acho que a despeito de tudo isso, gente, as individualidades brotaram. E elas falaram mais alto. Porque se não fosse aquele lançamento, nós não sabemos o que seria aquele jogo. Se não fosse aquela matada do Igor Jesus, nós não sabemos o que seria, né, do jogo. E por que você está falando tudo isso? Vou chegar lá. Né? Fique comigo aí. Né? Se não fosse aquele lançamento, nós não teríamos um Fortaleza se projetando, dando espaço para que o Marlon fizesse aquele passe para o Igor Jesus fazer o segundo gol. Ok? O que você está falando, Josa? Vou explicar para você. O Pato Jorge é um grande técnico de futebol. E ele está fazendo com que o Botafogo tenha um sistema muito consistente de jogo, né? Um esquema tático muito arredondado, mas em termos de esquema tático ainda tem algo a ser construído. E ele sabe disso. Eu me refiro notadamente ao fato de que o Botafogo, quando ele joga, sobretudo no Engenhão, ele se projeta muito ao ataque. Né? E quando faz, ele o faz deixando realmente espaço, porque ele prioriza a busca da vitória. Tá? Então, o jogo de ontem era perigoso porque teve um adversário que gosta desse tipo de jogo e fica lá atrás esperando. Então, o Botafogo tem um esquema tático que é muito bom, mas que o próprio técnico talvez saiba que a equipe precisa marcar mais quando ataca. Isso é possível, isso pode acontecer e, na minha opinião, vai acontecer num certo momento. Tá? Então, o esquema tático é muito bom, mas não foi o suficiente ontem para ganhar do Fortaleza. O que foi suficiente ontem para ganhar do Fortaleza foram as individualidades do Botafogo. Então é muito importante quando a equipe tem um padrão tático elevado e ao mesmo tempo quando a equipe tem grandes jogadores. Né? Então porque tem hora que é o grande jogador que tem que aparecer. Né? E ontem apareceram os grandes jogadores. E por que é importante a contratação do Alex Telles? Porque ele é mais um outro grande jogador. Né? Então esse Botafogo, ele vai fazer partidas difíceis e quando o esquema tático não resolver, ele vai precisar dos grandes jogadores. Daí a importância da contratação do Alex Telles. Porque ele é mais um notável jogador. E no momento em que a equipe precisar, fizer um jogo muito difícil, que as coisas não acontecerem, que a bola não entra e tal, vai precisar que alguns jogadores tirem coelhos da cartola, como foi no jogo de ontem. Alex Telles é um desses jogadores que tira coelhos da cartola. O fato dele ser, na verdade, eu jamais, né, ficaria tão na expectativa, né, de que um jogador defensor pudesse ser pudesse ser um atleta que possa mudar uma partida. Porque geralmente o jogador que pode mudar uma partida é um meio-campista criativo, um Almada da vida, o Igor Jesus, o Marlon, enfim, algum jogador do meio de campo e do ataque. Né? Pois é, o Alex Telles é um defensor capaz de mudar o jogo. Ele é um defensor capaz de tirar coelhos da cartola também. Então é mais um grande jogador que o Botafogo está contratando. Então o Botafogo está se projetando para ser uma potência futebolística. Por quê? Porque está cada vez mais arredondando o seu esquema tático e ao mesmo tempo o Botafogo, né, está contando cada vez mais com enormes, gigantescos jogadores. Quando o tático não for suficiente, teremos, né, as individualidades em altíssimo nível que podem resolver uma partida. Foi o que aconteceu ontem e que é o que vai acontecer, o que pode acontecer muitas outras vezes quando o Botafogo contrata jogadores como o Alex Telles. Por isso, gente, tá ficando muito difícil para os outros, né? Tá ficando muito difícil para os outros. Você vai ouvir um monte de confusão aí, um monte de conversa mole.
piadas, né, ou falas infelizes do tipo fair play financeiro, não sei o que, tal, de gente, né, enfim, que não tem moral para falar. Isso pode acontecer novamente, porque ó, a dor de cotovelo e a inveja enfim, vão sair pra rua, né? Tá bom, gente? Então, olha só. Muito obrigado pela gentileza de ficar comigo nesse longo vídeo até o final. Gostaram do vídeo da análise? Deixa um like, é importante. Comente, xinga, critica, tal, elogie, tá? Se achar que eu mereço e você puder, o canal está precisando. Mande valor demais ou então um Pix para dar uma força aqui para o canal do José Novales. Vou deixar aqui a chave do Pix juntamente com o comentário fixado, no comentário fixado. Muito obrigado. É isso.